Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula de química orgânica. A gente está identificando algumas funções, então hoje a gente vai falar de ácido carboxílico, sais de ácido, éter e éster. Então vamos começar pelo ácido carboxílico. Primeira coisa que a gente tem que saber, qual é o radical da função. Gente, o radical da função ácido carboxílico é COOH. Pode ser que você ache esse radical aqui, ó, COOH. É o que vai identificar. Quando tu bater o olho na cadeia carbônica, você achou alguma coisa nesse sentido, você já sabe que tem um ácido carboxílico ali. Outra coisa que vai ajudar muito você a não se confundir. O ácido carboxílico, gente, é um composto de extremidade. Ele sempre vai estar na extremidade da cadeia, então a gente não tem ácido carboxílico no meio da cadeia carbônica. Então, se você achou um COO no meio da cadeia, pode ter certeza que não é ácido carboxílico, é qualquer outra função, tá? Aplicações, a gente usa ácido carboxílico em alimentos. Alimentos quais? O vinagre. O vinagre que a gente utiliza, o princípio ativo dele é o ácido etanóico, é um ácido carboxílico. Reagentes em geral, né, dentro de laboratório. E picada de formiga. O ácido fórmico é o ácido que é liberado quando a formiga pica. Então, quando uma formiga, sabe aquelas formigas que pica, que fica coçando? Aquelas formigas que pica, fica coçando porque sua pele irrita. Por que sua pele irrita? Porque a picada da formiga está liberando ácido carboxílico na sua pele, especificamente o ácido fórmico, tá bom? Como que a gente vai dar nome, então, para a cadeia, né? Que é o rolê que a gente precisa saber. A gente primeiro coloca a palavra ácido, para identificar a função, né? É um ácido. Depois a gente vai botar ramificação. Gente, lembrando que toda ramificação termina em IU. E a gente precisa colocar qual é o número do carbono que aquela ramificação está ligada. Depois, número de carbonos. Met, et, prop, but, pent, ok? Tipo de ligação. An, em ou in. Ligação simples, dupla ou tripla. E a gente termina com o sufixo oico. Terminou em oico, quer dizer que a gente está trabalhando com ácido carboxílico. Então, vamos começar a colocar isso em prática. Ó. Coloquei aqui essa primeira cadeia. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Quem obrigatoriamente tem que estar na cadeia? O meu grupo funcional, ok? E como é um composto de extremidade, o meu carbono 1 tem que ser esse carbono do grupo funcional. Não tem jeito de ser outro. Então, aqui é meu carbono 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Posso pegar a cadeia de duas formas. Vou pegar aqui da maneira linear para ficar mais fácil da gente identificar. A cadeia principal é aquela que contém a maior quantidade de carbonos. Então, eu já circulei minha cadeia principal. Agora, eu vou numerar. Obrigatoriamente, esse aqui é meu carbono 1. 2, 3, 4, 5. Vou então dar nome. Ácido. Agora eu preciso de dar nome para a ramificação. Eu tenho duas ramificações aqui, ó. Essa primeira ramificação tem 2 carbonos. O prefixo de 2 é et. Como é ramificação, termina em il. Então esse aqui é o etil. Essa ramificação aqui tem 1 carbono só. Prefixo de 1, met. Como é ramificação, termina em il. Então, esse aqui é o metil. A gente sempre escreve em ordem alfabética. Então, o etil vai vir primeiro do que o metil. Então, ácido 3-etil, porque ele está no carbono 3. 3-metil. Agora, eu vou dar o nome para a cadeia principal. 5 carbonos. O prefixo de 5 é pente. Tipo de ligação, só tenho ligação simples entre os carbonos, então vou colocar an e o sufixo final oico, porque isso aqui é um ácido carboxílico, ok? Ácido 3-etil, 3-metil pentanoico. Segundo exemplo, agora a gente tem 2 ácidos carboxílicos, então eu vou ter que ver por onde começar. A regra da numeração é que a preferência é do grupo funcional. Depois do grupo funcional, a preferência vai para a insaturação. Então, a minha ligação dupla ou tripla, ela tem que ficar no menor carbono possível. Vamos pensar. Se eu começar contando daqui, ó, 1, 2,
3. A minha ligação dupla vai estar no carbono 3. Se eu começar contando daqui, ó, 1, 2, a ligação dupla está no carbono 2. Então, eu vou ter que começar a minha contagem desse carbono aqui. Esse é o meu carbono 1. Obrigatoriamente, quem tem que estar na cadeia principal? Grupo funcional, então esse carbono e esse carbono. Então, não tem outro jeito de eu pegar a cadeia aqui, né? Eu tenho que pegar uma cadeia nesse formato aqui. Porque os dois ácidos carboxílicos devem estar na cadeia principal e a minha ligação dupla também. Então, vou numerar minha cadeia aqui agora. 2, 3, 4, 5. Muito bom. Então, vamos lá, ó. Vou começar pela palavra ácido, ok? Agora eu vou para a ramificação. A minha ramificação, que é quem ficou fora da cadeia, tem um carbono só. Prefixo met. Qual é o final? Il. Então, no carbono 2, eu tenho um metil. Então, escreve lá, ó. 2-metil. Vai para a cadeia principal. 5 carbonos. Pente. Tipo de ligação. Gente, tem uma insaturação. É uma ligação dupla. Então, a gente tem que botar o em. Só que você precisa dizer onde está essa ligação dupla na cadeia. Essa ligação dupla está no carbono 2. É o carbono 2 que está fazendo uma dupla com o 3. Então, pente 2 em. E agora eu tenho que colocar o oico, porque isso aqui é um ácido carboxílico. Só que eu só tenho um? Não, eu tenho 2. Então, se eu tenho 2, eu vou colocar o prefixo di, porque di indica que eu tenho 2 ácidos carboxílicos. Dioico. Ok? Ah, eu preciso colocar que é 1,5? Não, por quê? Porque o ácido carboxílico é um composto de extremidade, então tu não precisa dizer que ele está no carbono 1, porque se ele está na extremidade, ele é o carbono 1 obrigatoriamente, tá bom? E aí, olha só, assim como a gente tem lá em química inorgânica, que ácido mais base forma sal mais água, aqui em química orgânica a gente continua com o mesmo princípio, né? Então a gente acabou de ver o ácido carboxílico e agora a gente vai ver qual é o tipo de sal que esse ácido forma. O princípio é o mesmo, gente. Vou juntar um ácido carboxílico, ácido, mais uma base, só que tem que ser uma base forte. Então, base forte quer dizer que é uma base inorgânica e é uma base que é formada por elementos da família 1A, que é dos metais alcalinos, ou 2A, metais alcalinos terrosos, tá? Cátions dessa família constituem bases fortes. E aí, se eu juntei um ácido mais uma base, eu vou dar origem a um sal mais água, né? Reação simples que a gente tem aí de neutralização. Então, eu botei aqui o exemplo, ó. Peguei o meu ácido carboxílico, esse aqui é o ácido etanoico, 2 carbonos, et, ligação simples an, é um ácido que termina em oico. Então, ácido etanoico com uma base forte. Na está na família 1 da tabela periódica, né? O hidróxido de sódio é uma base forte. Como que vai acontecer a ligação? Gente, esse hidrogênio aqui, ele vai ser liberado e vai se juntar ao OH da base. OH mais OH vai dar origem à água, ok? E o meu sal? Esse Na mais aqui vai se juntar ao oxigênio. Então, eu vou ter CH3, C dupla O, Na. Pode colocar Na mais ou só Na, ok? O princípio é sempre o mesmo. O hidrogênio da hidroxila que está no ácido carboxílico, ele é liberado e ele se junta ao OH da base para dar origem à água. O cátion da base vai entrar na cadeia do seu ácido, ocupando o lugar que o hidrogênio ocupava, né? Ou seja, ele vai se ligar ao oxigênio da hidroxila, ok? Do mesmo jeito que a gente colocou, a gente vai dar nome, né? Então, como que a gente dá nome para sais de ácido carboxílico? Gente, é muito simples, ó. O sufixo vai ser ato para a cadeia principal e você coloca o nome do cátion que foi adicionado ao composto. Então, eu peguei o sal que eu acabei de formar no exemplo. Eu sei, ó, 2 carbonos, et. Tipo de ligação, an. Vou colocar agora o meu sufixo,
OAto. Então, eu vou colocar aqui, ó, etanoato de sódio, que é o nome do cátion. Ok? Coloquei o meu sufixo, OAto, mais o nome do cátion, que é o sódio. Aqui, mesma coisa, só que o que muda aqui? Eu tenho uma ramificaçãozinha, né? Então, eu preciso dizer, aqui é o carbono 1, 2, 3, eu preciso dizer dessa ramificação. Então, eu vou escrever 2-metil, tá fora da cadeia principal, né, galera? Ó, esqueci de circular aqui, fora da cadeia principal. 3 carbonos, met-et-prop, então, prop. Tipo de ligação, é um sal, OAto de, esse K aqui é o potássio, então de potássio. Ok? Então a gente sempre dá nome para sais seguindo essa regra, e não tem muito mistério, não tem muito segredo, tá? A gente encontra sais de ácido carboxílico em acidulantes, em refrigerantes, em bolacha recheada, essas bolachas tipo pit stop também tem bastante, tá? Depois, vamos lá para uma terceira função, que são os ésteres. Se tem uma função gostosa, é essa função aqui, gente. Por quê? Porque os ésteres, eles são aplicados na produção de doce, de bala, de alimentos. Então, quando você compra jujuba, você está comendo éster. Quando você compra bala fine, você está comendo éster. Quando você compra chiclete, você está comendo éster e assim por diante. Qual é o radical do éster? C-O ligado a cadeias. Esse R aqui, ó, quer dizer que eu tenho uma cadeia carbônica antes e vou ter uma cadeia carbônica depois do oxigênio. E aí a gente vai ter uma nomenclatura dividida também. Eu coloco a ramificação e aí eu venho antes do oxigênio. Antes como, galera? Vai ter aqui, ó. Tu vai pegar esse oxigênio e vai entender uma cadeia antes dele. E para essa cadeia que está antes do oxigênio, você vai dar o nome, número de carbonos, tipo de ligação, mais o final, OAto. E para a cadeia que está depois do oxigênio, você vai dar o número de carbonos mais o final ILA. Ah, como assim? Vamos lá, botei aqui um exemplo para a gente fazer, ó. Bati o olho, identifiquei que esse aqui é um éster, né? Isso aqui é uma ligação, tá parecendo um mais, mas é uma ligação. Identifiquei que isso aqui é um éster. Primeira coisa que você faz, risca onde está o seu oxigênio, que não está fazendo a dupla, ó. Riscou. Por quê? Porque eu sei que aqui agora eu tenho um nome para quem está antes e tenho um nome para quem está depois. Então vamos lá, não tenho ramificação, ok? Lindo, maravilhoso. Vou dar o nome então, 2 carbonos, et. Tipo de ligação entre eles é simples, né? Então, Qual é o final? Final OAto. Olha só, tô aqui nessa regra, ó. Número de carbonos, tipo de ligação, final OAto. Então, venho aqui agora e escrevo OAto. Etanoato de... Quantos carbonos tem depois do oxigênio? 1. Então, o prefixo met. E coloco o final ila. Então, esse é o etanoato de metila, ok? Mesma coisa aqui na segunda cadeia, vou lá, acho meu oxigênio, marquei ele, vou dar nome para quem está antes, vou dar nome para quem está depois, começo com quem está antes. Quem está antes aqui tem ramificação, então vou achar minha cadeia principal, o carbono 1, obrigatoriamente é o carbono que está ligado ao oxigênio, não pode começar de outro lugar. Então aqui é o meu carbono 1, 2, 3, 4, essa é a minha cadeia principal. Quem está fora da cadeia, que é esse CH3 aqui, é ramificação. Então, eu vou dar nome, né? 3-metil, que é a ramificação que está aqui do lado de fora. 3-metil. Agora, 1, 2, 3, 4. But. Tipo de ligação. Está antes do oxigênio. OAto. Agora eu vou para depois do oxigênio. Depois do oxigênio tem 2 carbonos. Met, et. E coloco o final ila.
Então, esse é o 3-metilbutanoato de etila. E agora aqui embaixo, ó, mesma coisa, identifiquei o oxigênio, tcharam. Antes dele eu tenho uma cadeia, depois dele eu tenho outra cadeia. O que eu tenho que pensar? Meu carbono 1 é esse carbono aqui, que é o carbono da função. Carbono 2, carbono 3 e carbono 4. A minha cadeia principal aqui, gente, obrigatoriamente é essa. Ah, por que obrigatório? Porque eu tenho uma insaturação, ó. E a insaturação tem que estar na cadeia. Então, eu vou dar nome, ó. No carbono 2, eu tenho uma ramificação que é o metil. Estou na cadeia principal agora. Cadeia principal, 4 carbonos, buti. Tipo de ligação, eu tenho uma ligação dupla no carbono 2. Então, 2 em... Tá antes do oxigênio, o final é o oato. De quem está depois do oxigênio, um carbono só, o prefixo met, ila no final. Ok? Então não tem muito mistério, galera. Foi na regra, tá? Muita atenção para não confundir éster com éter. O éster sempre tem um dupla O ligado ao oxigênio. Final. Antes do oxigênio a gente vai colocar oato, depois do oxigênio a gente coloca ila. Já o éter, olha aqui o éter, o radical dele é um oxigênio entre carbonos saturados, ó, ligação simples, não pode ser carbono que está fazendo ligação dupla com o oxigênio, ok? Naturalmente, a cadeia do éter é uma cadeia que é heterogênea, porque a gente tem um heteroátomo. O meu heteroátomo é o oxigênio que dá característica à função, né? A gente tem a aplicação do éter, gente, para tranquilizantes. Sabe aquelas cenas de filme que sempre tem alguém que vai para um lugar escuro, sozinho, para um banheiro de rodoviária, para um banheiro qualquer, e aí vem um assaltante atrás da pessoa e coloca um pano no nariz da pessoa, a pessoa cheira e desmaia? Então, aquele pano ali tem éter, tá? Ele é usado como tranquilizante e também, né, ele pode ser usado para deixar a pessoa dopada e acabar desmaiando. Ah, a pessoa morre com aquilo ali? Não, ela sofre um leve desmaio por algum tempo e depois a pessoa retoma, né, as funções dela normal, né, como se fosse uma anestesia, a pessoa fica anestesiada ali, tá bom? Como que a gente dá nome? Gente, a gente vai dar nome do mesmo jeito, vou precisar de uma nomenclatura para quem tá antes do oxigênio, que a gente considera sempre a menor cadeia, mas isso varia muito, e para depois do oxigênio. Então eu vou colocar ramificação antes do oxigênio, número de carbonos mais o prefixo oxi. Depois do oxigênio, eu vou dar o nome igual eu dou o nome para hidrocarbonetos. Então vamos lá, ó. Peguei aqui, tcharam, achei o meu oxigênio, já corta ele. Antes do oxigênio, eu tenho que colocar o final oxi. Então, se aqui tem um carbono só, prefixo met, final oxi. Então, esse é o metóxi. Depois do oxigênio, eu dou nome como se fosse hidrocarboneto. Met, um carbono, tipo de ligação, an, e o O no final. Metóximetano, ok? Agora aqui, achei o meu oxigênio, dou nome para quem está antes. Cata, ó, carbono 1, 2, 3. Essa aqui agora é a minha ramificação, ó, a minha cadeia principal aqui. A cadeia principal não é a cadeia que tem a maior quantidade de carbonos? Então, a cadeia principal é essa. Aqui é ramificação, tá? Meu carbono 1 é sempre o carbono que está ligado à função. Então, aqui obrigatoriamente é o meu carbono 1 e aqui o meu outro carbono 1. Então, para quem está antes aqui, no carbono 1 eu tenho um metil, que é a ramificação. Um metil, 3 carbonos, ó, 1, 2, 3 na cadeia principal. Prop, coloco o final oxi. Um metil propóxi, depois eu coloco o nome como se fosse hidrocarboneto. 2 carbonos, et,
Tipo de ligação entre eles é simples, então an e o on no final. Ok? E um último exemplo aqui, simplesinho. Achei o oxigênio, quem está antes dele eu preciso de botar o final oxi. Não tem ramificação, massa demais. Um carbono só, prefixo met. Se está antes do oxigênio, o final é oxi. Metoxi. Depois do oxigênio agora eu vou dar nome como se fosse hidrocarboneto, né? Então, 2 carbonos, prefixo et. Tipo de ligação, simples, então, an. E o O no final, ok? Então, esse é o metoxietano. Pessoal, é isso. O objetivo da aula era falar um pouquinho dessas funções. Então, a gente viu o éter, vimos o éster, vimos o sal de ácido carboxílico, tcharam, e vimos também o ácido carboxílico, ok? Pessoal, valeu, ótima aula, até a próxima, tchau!